Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai conversar sobre trabalho na Austrália e algumas coisas que envolvem o trabalho, nossa realidade aqui. Primeiramente, para você que é estudante, tá? Se você não é estudante, tiver algum sponsor, tiver um trabalho em office, provavelmente pode ser um pouco diferente. Então, assim, eu falo mais para a realidade de cada das pessoas que vêm aqui para trabalhar como cleaner, basicamente, waiters, na cozinha, que é basicamente os tipos de trabalho que a gente chega aqui e já consegue, né? Assim, logo de primeira. Então, vamos lá. Vou aqui almoçar, ainda não é hora do almoço aqui, mas o estudante chega aqui basicamente podendo trabalhar 24 horas semanais, 48 quinzenais, e essas horas elas podem variar de semana para semana, só que no total ela tem que ser 48 quinzenais, sabe? Então, você pode trabalhar mais em uma semana, pode trabalhar menos em outra, mas contanto que o total seja de 48 horas. E partner basicamente está podendo trabalhar a mesma quantidade de horas, não pode fazer mais que 48 horas mesmo quando está nas férias do estudante. O estudante sim pode trabalhar mais de que 48 horas quinzenais na época do holidays, né, na época de férias. E esse é um ponto que fica divergindo entre pessoas, porque algumas agências dizem que está podendo, outras agências dizem que não pode, mas normalmente a maioria entende que depois das mudanças não é possível mais o partner trabalhar full time mesmo quando o estudante está em férias, certo? E o que é complicado, porque isso, querendo ou não, também é uma estratégia de fazer com que o partner vire estudante, né? Porque ele também pode trabalhar full time na época das férias. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que as pessoas dizem, dá pra. Eu botei um queijo aqui e depois eu tive que tirar porque não ficou muito bom. Mas, Tainara, dá pra viver com 48 horas quinzenais? É complicado. Tem que fazer um milagre. Você não consegue ter uma casa para você sozinho, dependendo do tamanho da casa, e pagar todas as bills, recebendo um salário de estudante, né? A gente tem que ser sincero quanto a isso. Pode ser que tenha alguém que faça isso, por favor, me fale um milagre. Mas normalmente os estudantes dividem casas, moram em casas compartilhadas, porque aí sim a gente consegue pagar alguns bills, né? Caso contrário, fica um pouco complicado. Não complicado, como totalmente inviável. Eu tô falando complicado assim só para ser mais doce, podemos dizer assim. E aí, falando sobre férias, né? A gente, quando chega em férias, o que eu quero dizer é, parece que abrem-se as portas da liberdade e ao mesmo tempo da prisão. Porque você tá meio que livre, mas preso ao mesmo tempo. Eu não sei como que eu explico isso pra vocês, mas essa é a sensação que eu tenho de que, tipo, agora eu posso trabalhar o quanto eu quiser, quantas horas eu puder, quanto meu corpo aguentar. E isso traz tantas consequências pra gente, porque se a gente for parar pra pensar, tem gente que trabalha 80 horas quinzenais, ou então 88 ou 90. Tem gente que eu já vi fazer 100 horas quinzenais, tipo, trabalha todos os dias sem parar, tipo, todo o dia, entendeu? E isso acarreta pra gente também muitas consequências, porque a gente faz até o que o nosso corpo não aguenta. E é por isso que eu digo, é uma liberdade, porque a gente vê o dinheiro entrando e porque a gente pode fazer mais horas, e é uma prisão porque ao mesmo tempo isso esgota a gente, esgota de uma maneira que isso traz muitos problemas de saúde pra gente. E um deles que vem acontecendo corriqueiramente e que aconteceu, acho que em algum momento, para todo imigrante que trabalha desse jeito,
pegando pesado, como a gente pega, crise de ansiedade e burnout. Gente, isso é uma coisa assim que, cara, acontece muito e acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência, porque a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Eu não tô dizendo que, ai, pobre coitada, né? Tá sofrendo lá na Austrália. Não é isso. E como se o pessoal que tá do outro lado aí também não tivesse problema. Gente, todo mundo tem problemas. Mas parece que a gente aqui tá sozinho, sabe? Tá sozinho porque não tem familiar, não tem suporte pra gente. E quando eu digo, não tem suporte, mas você não tem amigos? Sim, eu tenho amigos aqui, mas é totalmente diferente, porque todo mundo tem sua vida aqui e os horários são completamente diferentes. Obviamente, vez ou outra a gente consegue se ver, mas, cara, na maioria da parte do tempo aqui, você vive só. Você tá você por você, sabe? Você tá assim, todo dia você olha pro lado assim, mas tá, e agora? Às vezes é sobre carregar compras, às vezes é sobre dar de conta das contas, né? A pagar da casa, é trabalho, é estresse dentro do trabalho, são cargas horárias muito longas com um trabalho muito pesado, porque eu tô falando por mim que no Brasil eu trabalhava sentada. Eram 8 horas que eu trabalhava, segunda a sexta, 8 horas sentada, trabalhando mais com a cabeça. E aqui não, galera. Aqui a gente trabalha com o físico. Eu passo 9 horas e meia, 9 horas e meia, porque os shifts são de 10 horas, né? O turno de trabalho. Mas eu passo 9 horas e meia andando, me movimentando, vou para baixo, vou para cima, agacho, subo, pego o caminhão, vou para um canto, corro para o outro. Então, assim, eu não tô falando especificamente de mim, eu tô falando de toda uma comunidade que também passa por isso, sabe? Também vivencia essa dificuldade. Isso não é uma coisa só minha, não. Eu tento passar aqui para vocês, esse bate-papo para vocês é mais sobre a nossa vivência. E quando eu vejo também os meus amigos ao meu redor que passam, acordar muito cedo, dormir tarde, quando ter acesso para fazer aí uma coisa e outra. E eu já passei por situações de burnout. Eu acredito que a primeira vez foi em Brisbane, eu acho que eu já comentei aqui no canal com vocês. Gente, eu peguei a quinzena inteira completa, tinha shifts extras numas casas que eu fazia. E eu lembro que teve um dia que meu corpo só queria parar e eu não conseguia parar, porque minha cabeça não parava. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia caminhar. Teve uma hora que eu só parei, liguei para os meus amigos que estavam no Brasil, porque foram as primeiras pessoas que eu queria falar, sabe? Que eu não. E eu só chorava porque eu não tinha força para ir para minha casa, que era 10 minutos andando. Eu não tinha forças, eu não conseguia. E chegando em casa, eu não conseguia dormir, eu chorava porque eu não conseguia dormir. Eu chorava porque minha cabeça não parava. E exaustão, assim, o corpo exausto. Você sabe quando você não consegue mais. E ainda assim, você precisa fazer alguma coisa, sabe? E essa última quinzena também foi bem complicada, tipo, pra mim. Porque vem acontecendo muitas coisas, pessoais, obviamente, e de trabalho, sabe? Então, vim muito cansada. Tô tão cansada que eu não tenho vontade de fazer nada. Tipo, deixei de ir pra academia por um tempo, eu deixo de sair também, pra poder ficar mais em casa, tentando recompor as energias, sabe? Passei mal os últimos dias lá na aula. Fui verificar minha pressão, pensando que minha pressão estava baixa, mas estava normal. Mas, gente, sentindo um frio, uma fome, um frio. Mas, tipo assim, eu já tinha comido, sabe? Eu tô me alimentando bem. Não é que eu não tô me alimentando bem. Olha aqui, gente, eu como bem, sabe? Se eu não me alimentasse bem, era outra coisa. Mas eu me alimento bem. Então, é uma exaustão que não, parece que não acaba. Não acaba, assim. E você se sente toda hora assim, preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso dar o meu melhor. E toda hora dar o meu melhor, dar o meu melhor. E às vezes você não é reconhecido por dar o seu melhor. E aí também vem essa enxurrada de coisas na cabeça. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Será que eu vou conseguir trabalhar o suficiente? Porque, como eu disse, esse período de férias
é o momento que a gente tem para juntar dinheiro para ajudar nas outras parcelas do nosso curso, sabe? E lá na escola, lá no colégio também, um dos meus amigos, a gente estava falando sobre estresse, né? O professor tomou esse assunto na aula e falando sobre como a gente poderia combater o estresse e a quantidade de horas, né, elevadas que a gente acaba trabalhando. E ele teve uma crise de ansiedade, sabe? Ele teve uma crise de ansiedade no meio da aula, ele precisou sair, não estava se sentindo bem. E às vezes a gente precisa entender que a gente não pode estar trabalhando também tudo isso, apesar de a gente ter várias coisas para fazer. E eu que sempre repito, eu não tô aqui me fazendo de coitada, porque essa foi a vida que eu escolhi, tá? Eu não tô reclamando aqui. Eu tô contando da experiência que eu vivo, de como eu me sinto. Eu não sou a única que passa por isso. Meu Deus, como ela é a pobre coitada, sabe? Prefeita da coitada Holândia. Não, não é isso. Eu tô aqui só compartilhando com vocês, porque às vezes eu sei que tem pessoas que dizem, ai, mas se fosse no Brasil, não sei. Ai, caralho, sabe? Não tô falando disso. Não tô aqui para me comparar com ninguém. Eu tô falando da minha experiência de vida aqui, tô falando de algumas ansiedades que eu acho que muitas pessoas também compartilham disso. E outras pessoas que sonham com o intercâmbio, que sonham em migrar, às vezes pensam que é só chegar e que vai ser um pouco mais fácil, porque já estudei inglês no Brasil. Se você vier com inglês top, eu sempre digo isso, se você vier com inglês top, tipo, não é um inglesinho wizard, não, que a gente faz assim, tipo, faz sem fazer. Não é um inglesinho clack que eu fiz em Fortaleza, não, sabe? É o inglês mesmo, assim, de tu poder se comunicar com qualquer pessoa, de tu dominar a tua área. Velho, tu não vai passar por isso, não. Tu não vai passar por isso, tu não vai precisar passar por isso. Mas se não, vai ter que começar, como a gente diz, chão de fábrica, né? E aguentando coisas que você não concorda, aguentando as pessoas mandarem você fazer coisas que não é da sua posição, se você não souber reclamar, entendeu? E mais uma vez o inglês entra em jogo, porque se tu não souber reclamar, tu vai aguentar um bocado de coisa calado e tal. Aí deixa eu comer. O trabalho e as férias são dois pontos assim que mexem muito com a nossa cabeça. Mas mexe muito, velho. Muito. E é com todas as pessoas que eu converso, sabe? Tipo, tem galera que tem 2, 3 trabalhos, 4 trabalhos, sei lá. E é exaustivo, sabe? E assim, o máximo que a gente conseguir se apoiar vale muito. Teve um dia que eu disse pra minha amiga, eu tô tão exausta, mas eu tô tão feliz de você ter me chamado pra sair, que às vezes é só isso que a gente precisa, ou então ter alguém pra ficar contigo só do lado, assim, pra conversar em alguma oportunidade que tiver, né? Porque não é toda vida que a gente consegue, por conta dos horários, como eu disse, mas é solitário, é cansativo, e o que eu venho dizer pra vocês é tipo, cara, cuidado, porque a gente se acaba também. Se a gente não tiver cuidado, não tiver uma estratégia, a gente se acaba. Eu espero que vocês fiquem bem. Se vocês estiverem passando, já passaram por alguma dessas situações aí, compartilha pra a galera que tá aí, que, sei lá, tá precisando de ajuda também e tal. A gente tá aqui pra se ajudar, beleza? Espero que vocês compreendam esse vídeo aqui, que não é coitada Holândia, é só experiências de vida, tá? Beijo, até a próxima.